Bom dia, irmãos. Estamos estudando um pouquinho a visão estratégica, pegando um pouquinho das praxes pastorais, uma oportunidade de ouro para mim, pelo menos, como pastor, para explicar um pouquinho para a igreja por que a liderança faz o que faz, do jeito que faz. É uma oportunidade que a gente tem de refletir, de aprender um pouquinho. A igreja está tendo um privilégio, pessoal, porque isso que a gente está ensinando, a gente ensina no terceiro ano de seminário. Terceiro ou quarto ano, né? Que já é mais para o final. Então os irmãos aí estão tendo um privilégio aí. Acho que vai precisar imprimir mais. Ah, tá bom. Alguém não recebeu a folha aqui? Tu me ajuda, Márcia? Eu vou deixar lá, o Benê não recebeu. Dá uma para ele. Benê. Então nós estamos tendo aí uma visão ministerial estratégica, basicamente essa é a ideia. Como que a liderança ela pensa para pegar os princípios bíblicos, qual é a tarefa da igreja? Lembra que a gente tem aquele triângulo, que a ideia qual é, lembra? Glorificar a Deus, o alvo da igreja, a missão da igreja qual é? Glorificar a Deus. O que a Bíblia diz que é igreja? A igreja tem pessoas que não são convertidas, elas fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo? Não. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Com certeza em muitos corpos locais, em igrejas físicas, tem lá alguns lá que não entenderam direito, mas aí fizeram lá uma profissão de fé, memorizaram as coisas direitinho, responderam tudo que tinham que responder, foram batizados. Mas eles não fazem parte da igreja. Não do Senhor Jesus Cristo. Ainda não. Tem até um hino do cantor cristão que fala: tão perto do céu, mas sem salvação. Né? De onde a gente tira os princípios bíblicos? O alvo da igreja é colocar esses princípios bíblicos dentro das pessoas. Pode ver aí que a primeira bolinha que está lá em cima são os princípios bíblicos. Aí a flechinha vai, as setinhas vão direcionando até onde? Vocês não têm papel, os irmãos aqui? Dá um papel aqui para os irmãos aqui, está chegando já. Se você não tiver, o professor não consegue acompanhar. Para aqui para os meus amigos aqui, diretamente de Lindóia. Então, os princípios bíblicos, eles devem ser colocados dentro das pessoas. O versículo que nós temos aí dos princípios bíblicos é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Esse texto já é muito conhecido, a gente já estudou bastante ele. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Segunda Timóteo 3, 16 e 17. Alguém pode ler bem alto para mim? Ok. Antes de prosseguir, vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe nesse tempo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui na Tua casa, nessa casa de oração, para podermos aprender mais da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos ensine e que possamos usar realmente de verdade aquilo que temos aprendido. Pedimos a Tua ajuda nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Toda Escritura é inspirada por Deus. Essa frase ela tem que ficar no nosso coração. Que parte da Escritura é inspirada por Deus? Toda.
Isso é importante porque não significa que a Bíblia tem algumas partes que são palavra de Deus. Não, a Bíblia toda é palavra de Deus. A Bíblia toda é importante. A Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para 4 tarefas. Quais são elas? Ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Aí depende da versão, né? Tem algumas versões diferentes. Mas basicamente a tarefa da Bíblia envolve 4 atividades. Tá? Essas 4 atividades estão aqui no verso 16, tá? Qual é? Ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Ensinar é estabelecer a doutrina. Repreender é dizer, não faça isso. Corrigir, faça isso. E educar na justiça é estabelecer o caminho reto, tá? Mostrar qual que é o jeito certo de viver, tá bom? Qual é o propósito da Bíblia fazer isso? Qual que é a finalidade da Bíblia cumprir essas 4 tarefas? Está no verso 17. Para que o homem de Deus seja 2 coisas. Primeiro, perfeito ou completo e habilitado para fazer qualquer boa obra. Tudo bem? Então, a palavra de Deus, ela tem essas 4 tarefas, com qual finalidade? Aperfeiçoar o homem e treiná-lo para a boa obra. Tudo bem? Aparamentá-lo. Colocar nele as ferramentas que ele necessita. E a gente já falou bastante sobre isso. Dentro, então, dos princípios bíblicos, a gente pode olhar uma filosofia bíblica sobre igreja. A gente pode construir, olhando para a palavra de Deus, o que é igreja. Qual deve ser uma filosofia bíblica? Pessoal, deixa eu aqui colocar uma questão aqui importante. Estou usando aqui alguns termos, imaginando que os irmãos estão entendendo o que significam esses termos, tá? Se os irmãos não entenderem alguma parte, por favor, me avisa. A Cris estava falando comigo, Charles, todo mundo sabe o que é filosofia? Realmente é uma boa pergunta. Porque o que é uma filosofia? Muita gente vai falar, é uma matéria que a gente aprende lá na escola que eu já esqueci, né? Aqui a ideia, pessoal, de filosofia significa um conjunto de ideias que me levam a fazer coisas. Por exemplo, quando eu falo assim, qual que é a sua filosofia de vida? A minha filosofia de vida é servir a Deus e amar o próximo. Essa é a sua filosofia de vida. Entenderam a ideia? Aqui, qual é a filosofia de igreja? Como que Deus percebe a igreja? Como que nós percebemos a igreja? Qual é a nossa filosofia bíblica sobre a igreja? E aí nós fizemos uma definição com base nos textos bíblicos. E chegamos na seguinte frase que está ali do lado da bolinha, filosofia bíblica. A igreja local, isso tudo é só recapitulação, tá, pessoal? É uma comunidade de crentes, então tem que ser crente, né, Márcia? Mas eu entendi o que ela estava falando. A igreja bíblica, uma igreja de Deus, a igreja de Jesus, pensando num ponto local, por exemplo, a igreja Batista Memorial em Serra Negra, é uma igreja local. É uma comunidade de crentes. Só que esses crentes estão orbitando, estão vivendo em volta de quem? De Jesus. Porque assim, os crentes, eles podem viver em volta de outras coisas. Então, por exemplo, quero fazer o Clube do Palmeiras em Serra Negra. Só que só vai crente. Então, todos os palmeirenses crentes vão fazer parte desse clube. Beleza, só tem crente ali. É uma comunidade de crentes. Mas estão em volta de Cristo?
Então, dá para chamar, é uma comunidade de crentes, mas fala que é igreja aquilo? Não, pessoal, é um clube. Mas não é igreja. Porque igreja é uma comunidade de crentes salvos em Jesus Cristo que estão ao redor de quem? De Jesus. A vida deles, aqui é um negócio importante. A vida dessas pessoas, elas funcionam ao redor de Jesus. Jesus não é uma coisa que está lá no canto. Jesus não é algo que eu só recorro de vez em quando. Não, a comunidade de crentes que tem o Senhor Jesus Cristo como centro do universo das suas vidas. Tudo bem, pessoal? Isso é igreja. Essa igreja, essa comunidade, ela é unida por 3 laços: fé, amor, amizade. É caracterizada pelo ensino da sã doutrina, pela observância das ordenanças e pela aplicação da disciplina bíblica. Uma igreja bíblica é isso. Tudo bem? Ela aprende a palavra de Deus, ela observa as ordenanças. Quais são as ordenanças? Quais são, pessoal? Vai todo mundo voltar para a profissão de fé. Ó, discipulado, hein, pessoal? Lição 1, hein? Batismo e ceia. 2 ordenanças. Tá? E pela aplicação da disciplina bíblica. Lembrando isso, todo crente está em disciplina. Todo mundo está em disciplina. Só que é uma disciplina autoimposta. Eu me disciplinei. Eu digo para mim mesmo, eu não vou fazer o que eu quero. Isso não é uma forma... Essa semana a gente estava estudando sobre... Já estamos estudando para o retiro, hein, pessoal? E a equipe estava estudando já para o retiro e a gente estava observando que a Bíblia ela nos ensina que a palavra discipulado, discípulo, é a mesma raiz da palavra disciplina. É a mesma. A ideia de discipular vem da ideia de... Obrigado, irmão. Pega essa cadeira, eu vou pôr aqui. Obrigado, querido. Valeu. A mesma palavra, a mesma raiz da palavra discípulo, discipular, é a palavra disciplina. Não pode haver um discípulo indisciplinado. O discípulo que é indisciplinado, ele saiu do discipulado. Fez sentido para vocês isso? Não pode haver um discípulo indisciplinado. Certo? A palavra é a mesma raiz. O objetivo de Deus para a igreja é que todo mundo tenha essa disciplina autoimposta. E aqueles que não estão querendo viver conforme essa disciplina, precisam da ajuda da igreja. Então a igreja vai disciplinar aqueles que não querem estar na autodisciplina. E aqueles que não querem nem estar na autodisciplina e nem na disciplina da igreja, nós reconhecemos e falamos, olha, talvez ele não seja um de nós. Tá? Isso, os princípios bíblicos nos mostram o que é uma igreja bíblica. Sempre apontando para quê? Para que as pessoas sejam bíblicas. Então, eu parto dos princípios bíblicos e eu tenho um caminho a percorrer. Eu estava fazendo isso daqui e a Kelly estava assistindo Dora Aventureira. Você já assistiu Dora? É extremamente educativo, né? Você já viu? Eu quero chegar no castelo. Aí tem lá o caminhozinho, uma série de tarefas, já viu? Eu tenho que passar pelo vale, pelas árvores saltitantes. Pelas árvores saltitantes, tem que passar pela floresta do urso preto, até chegar no castelo lá do meu amigo tal. Basicamente, para a gente formar pessoas bíblicas, a gente também tem aqui um caminho que está estabelecido aqui nessas setinhas, tá? Então a gente sai dos princípios bíblicos. Para a gente chegar nas pessoas bíblicas, a gente precisa começar com a filosofia bíblica. Essa filosofia bíblica sobre igreja, ela vai nos dar ênfase, vai nos mostrar ênfases que uma igreja bíblica precisa ter. Nós, didaticamente,
colocamos 6 ênfases que uma igreja bíblica precisa ter. Quem já memorizou essas 6 ênfases? Tuninho já sabe de cor isso aí. Leandro já sabe. Vamos lá. As 6 ênfases que vocês, se não anotaram, precisam anotar. Baseado em Atos, capítulo 2, 42 e 47. Se você quiser, anota aí em algum lugar. Aí, Atos 2, 42. Quais são os propósitos bíblicos para a igreja? Primeiro, teologia forte. Se quiser abrir, abra sua Bíblia lá. Atos capítulo 2, 42 a 47. É desse texto que nós extraímos essas ênfases. Eu vou passar correndo, porque senão a gente fica tempo aqui de novo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma ênfase que a igreja precisa ter é a teologia forte. Aí numa linhazinha coloca aí, teologia forte. Irmãos, é muito importante que você memorize isso, porque essas são ênfases que nós colocamos para a nossa igreja. Então é importante que o membro da igreja saiba a ênfase que a sua igreja persegue. Tá? As ênfases que ela persegue. Eu estou cabeceando esse negócio aqui todo. Teologia forte. Segundo, comunhão calorosa. Comunhão calorosa. Como um abraço do Joel, assim. Né? Comunhão calorosa. Depois, ação social efetiva. Gente, não pode ter necessitado dentro da igreja. Não pode haver necessitados dentro da igreja. Pô, aperto todo mundo passa, ó, estamos lá lutando para vencer o mês e tal. Isso todo mundo tem, pessoal. A gente aqui, todo mundo vive essa realidade. Agora, passar necessidade, passar fome, frio, aí não. Nós como igreja não vamos permitir isso. Por isso que eu falei, a Igreja Batista Memorial não tem nenhum necessitado. Se tiver, porque a gente não está sabendo ainda, porque talvez o irmão não compartilhou, a gente não sabe. Mas não tem. Eu como pastor posso falar, na nossa igreja não tem necessitado. Tem gente apertando o cinto? Tem, muito. A partir do pastor, um monte. Né? Tem sim, mas necessitado não. Tá? Então, teologia forte, comunhão calorosa, ação social efetiva, administração séria. Diz o texto que as pessoas vendiam suas propriedades e bens, levavam os apóstolos, e os apóstolos administravam, eles distribuíam segundo a necessidade. Eu fico pensando, se era segundo a necessidade, havia então aqui um critério. Não era o dinheiro igual para todo mundo, como o comunismo quer fazer. Não. A sua necessidade é 20, então é 20. A sua é 15, é 15. A sua é 50, é 50. Havia uma administração também de perceber qual que era a necessidade de cada um. Eu não vou dar comida se o teu problema é roupa. Eu não vou dar roupa se o teu problema é remédio. Qual que é a necessidade de cada um? Havia então uma administração desse recurso. Havia uma avaliação da necessidade. A igreja ela precisa ter uma administração séria. Então, teologia forte, comunhão calorosa, ação social efetiva, administração séria, adoração sincera. Diz lá no verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja, ela tem que ser importante para a sua comunidade, e ela demonstra isso através da sua forma de cultuar o Senhor. Ela cultuando a Deus, ela precisa atrair as pessoas. E diz aqui que eles louvavam a Deus. Diz em outras partes que eles estavam ali juntos, com alegria e singeleza de coração. Havia temor em cada alma, milagres eram feitos. Eles perseveravam no templo diariamente, partiam pão.
adoração sincera. A gente precisa tomar cuidado não só com quem está aqui, mas com a vida de cada um aqui que está louvando a Deus. Porque o nosso Deus, Ele avalia o coração. Ele sabe muito bem porque você está aqui nessa manhã ou não. Se você está aqui com o coração correto, querendo aprender, ou você está aqui só porque tua esposa te chamou, ou porque você está querendo conversar com alguém, ou porque simplesmente é a sua obrigação, você está aqui cumprindo, batendo ponto, né? Pronto. Fiz a minha parte. Deus está vendo isso tudo. E por último, qual é? Evangelismo decorrente, ou seja, em decorrência da igreja estar cumprindo a sua tarefa, em decorrência dela estar observando as suas funções, em decorrência dela estar fazendo esses 5 outros pontos, Deus vai conduzindo pessoas para a igreja. Olha o que diz lá no 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem que acrescentava pessoas para a igreja? Quem que levava as pessoas para a igreja? Que coisa interessante, né? O Senhor levava, o Senhor acrescentava dia a dia. É nosso desejo, como igreja, sermos uma igreja que Deus tenha prazer de conduzir as pessoas para cá. Quando Deus quer abençoar alguém, quer levar essa pessoa para uma igreja boa, para ser alimentada e abraçada, nosso desejo é que Deus encaminhe as pessoas para cá. Senhor, aqui a gente vai cuidar bem dessa ovelha do Senhor. Pode trazer. Que Deus possa olhar para nós e ver essa comunidade. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor daquela missão Portas Abertas. A missão Portas Abertas, ele tem um ministério para trabalhar com igrejas perseguidas, num contexto de perseguição. E esse pastor, esse missionário, ele foi lá na África levar comida e Bíblia para um grupo de irmãos que estavam sendo perseguidos. É bom lembrar, pessoal, muito desse povo que está saindo imigrante, que está fugindo lá do Oriente Médio, ali do norte da África, eles estão fugindo e a grande maioria são cristãos. E eles estão fugindo porque eles não são muçulmanos, pessoal. Tá? Então isso é uma questão importante, que a mídia não está focando isso, não está falando sobre isso, mas pensa bem, pô, se tem um Estado Islâmico e eu sou muçulmano, eu vou sair por quê? Agora é que eu quero mais é ficar. Está saindo quem não é muçulmano, pessoal. Isso é uma questão importante, que o pessoal não fala muito. O problema do Estado Islâmico é o islamismo. O problema desses atentados todos é a religião muçulmana. Isso daí não tem o que falar. Aqui no Brasil não tem nada a ver, nós discordamos dele. Nos Estados Unidos já foi provado que muitos desses caras que vêm na mídia, eles falam que eles são moderados, que eles são contra isso. Lá nos Estados Unidos, muitos acobertavam os terroristas. Na mídia eles são moderados, não, nós não fazemos nada, nós pregamos a paz. Mas eles acobertavam e incentivavam essas coisas. Então assim, pessoal, não se enganem, tá? Não se enganem com essas mentiras aí. Nós queremos ser o grupo que o Senhor tem prazer de mandar a gente para cá. Nós queremos ser realmente relevantes. Recebi um e-mail de uma pessoa, não sei se é daqui da cidade ou da região, perguntando sobre a igreja. Através do nosso site, ele entrou no site e mandou uma correspondência, e eu pude dizer, a nossa igreja tem um compromisso com as Escrituras, e nós queremos ser ao mesmo tempo comprometidos com as Escrituras, mas relevantes para a sociedade. Nós queremos fazer isso, né? E é o que talvez essas igrejas, em muitos desses lugares, elas perderam a sua relevância. Também outras elas perderam por causa desses ataques que receberam. Também a gente pode falar um pouco da situação lá de Cuba, né?
Eu já vi crente usando camisa de Che Guevara. Cara, Che Guevara matava pastor, pessoal. Tá? Fidel Castro, ele fechou a igreja, tacou fogo com gente dentro, pessoal. Entendeu? Não dá pra gente usar esse tipo de camisa. Entendeu? Não dá. Desde esse negócio que o Obama tá fazendo, de abrir lá o consulado, essas coisas todas. Pessoal, tem muito mais de política do que qualquer outra coisa, tá? Não dá pra gente... eu gosto do comunismo. Cara, o comunismo matou crente assim a rodo. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. A igreja precisa ser relevante na sociedade. Então, a igreja ela precisa ter esses propósitos. A igreja ela precisa ser dirigida por propósito. Uma igreja ela não pode ser... existir apenas nos seus eventos. Uma igreja não pode ser baseada só em evento. Como eu falei, tem igreja que ela existe só para ter lá o culto de domingo, culto de quarta-feira, escola dominical, e a vida da igreja transita nisso. Não, pessoal, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, dos princípios bíblicos, nós extraímos desses princípios bíblicos uma filosofia bíblica. Ou melhor, nós construímos sobre os princípios bíblicos uma filosofia bíblica. Diante dessa filosofia bíblica, nós podemos construir pilares para cima, que são os propósitos bíblicos. E sobre esses propósitos é que nós estabelecemos os nossos programas. Lembrando, o programa bíblico precisa contribuir para que seja realizado um propósito, precisa ter um propósito, para que, através da observação desse propósito, se realize a filosofia para cumprir o princípio bíblico. Entenderam aqui a sequência? Tá? Então, por exemplo, nós falamos de alguns programas. Vamos repetir? Qual foi um programa bíblico que a nossa igreja tem? Um programa. Culto de oração. O culto de oração é um programa da igreja? É um programa da igreja, tá? Ele cumpre algum desses 6 propósitos bíblicos? Oi? Tem teologia, porque há ensino, né? Comunhão, a gente está orando aqui um pelo outro. Tem adoração, certo? Está cumprindo o propósito? Está cumprindo. Outro programa, o culto à noite. Culto à noite, temos aqui algumas ênfases. Qual que é a ênfase do culto do domingo à noite? Adoração. Precisamos ter um programa de adoração no domingo à noite? Precisa ser domingo à noite? A Bíblia fala que tem que ser à noite? Isso, essa é que é a pergunta. Se a gente fizer de tarde, está em pecado? Se a gente fizer de manhã, está em pecado? Não. Agora, tem que ter, especialmente no domingo, um tempo de adoração? Tem que ter. Tudo bem? Aí você vai lá nos Estados Unidos, o forte, o culto é de manhã. Na maioria dos estados é de manhã. E eles estão pecando porque é de manhã o deles. O nosso é mais espiritual porque é de noite. Não. Tá? Mas a adoração é um programa, é um propósito que a gente faz através do programa, que é a adoração. Rola outras coisas, outras ênfases dentro do culto de domingo à noite. O que mais? Não. Dentro do programa de domingo à noite. Os propósitos. Primeiro é adoração. Qual outro? Ensino, teologia. Rola comunhão. Que momento do culto? Após o culto, durante o culto, tem algum momento? Tem, exatamente, tá? Então, gente, o culto de domingo, ele é bem, ele procura, quase na sua totalidade, cumprir todos os propósitos aqui, né? Agora, a ênfase é ensino no domingo à noite? Não, ela tem uma ênfase forte no ensino, mas o máximo, a ênfase maior é a adoração. Tudo bem, pessoal? Agora, EBD, outro programa. É um programa da igreja? É um programa bíblico? Como que a gente verifica se é um programa bíblico? Se ele está cumprindo os propósitos bíblicos.
qual que é a grande ênfase da EBD? Teologia forte, ensino. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, talvez o pessoal está falando, mas se é teologia, por que a gente está falando de praxes pastorais? Por que a gente está falando sobre visão estratégica da igreja? Isso é uma parte da teologia também chamada de eclesiologia. É o estudo da igreja. Estamos vendo como a igreja deve funcionar. Isso é bíblico? É. É importante o membro da igreja saber disso? Sim. Muito importante. Tudo bem? Então, a EBD, qual é a ênfase da EBD? Ensino, teologia forte. Tem comunhão? Tem. Tem várias coisas que vão envolver. Bom, já entendemos a questão do programa, pessoal? Alguém tem dúvida em relação ao programa? Porque a gente falou sobre isso no domingo passado. Do programa, tudo bem? Estão entendendo aqui a sequência? Eu tenho um programa, esse programa precisa cumprir um propósito, esse propósito tem que estar dentro de uma filosofia, que tem que estar dentro de princípios bíblicos. Estão entendendo aqui a sequência? Tudo bem? Então, por exemplo, eu quero fazer um programa na igreja, eu quero fazer o bingo. Esse bingo cumpre algum propósito bíblico? Percebe a dificuldade aqui? Talvez a comunhão, né? Tá, mas eu vou gastar uma energia com esse programa, recursos com esse programa. Temos que verificar se vale a pena você ter um programa que o bingo seja a ênfase dele. Porque a ênfase de um bingo é o quê? O jogo, certo? Aí a ênfase desse jogo é ensinar a Bíblia, comunhão. A comunhão ela sobra, porque num bingo você joga sozinho, basicamente. Não é assim? Alguém já jogou bingo? Nem de brincadeira aqui, né? Eu ganhei uma vez um negócio chamado loto. Era uma caixinha assim que um ia cantando as pedras e você ia fazendo. Tinha a cartelinha lá. Pessoal, você joga sozinho, isso não dá muito para comunhão, né? Eu lembro que lá no seminário, no final do ano, eles levavam todo mundo lá na Hop Harry. Acho que já até fechou. Play Center? Play Center. Fechou? Tá, fechou, né? Já levavam lá pro Play Center. Porque eles queriam que a turma ali tivesse um tempo ali de comunhão. Só que eles perceberam que não levava a comunhão esse programa. Por quê? Uns vão para lá, as meninas vão pro carrossel, pro barco do amor, os meninos querem um negócio mais radical, vai pro que parte outro no meio, essas coisas assim, entendeu? Tinha comunhão? Não. Às vezes tu ia só com mais um lá, fazer uma dupla lá e tal. Então eles perceberam que esse programa, ele não cumpria nenhum propósito, por isso não contribuía para a filosofia bíblica e não estava fora do princípio. Tá tudo bem? Estão entendendo a questão dos programas aqui? Aqui um cuidado, pessoal. Perceberam que os programas eles são importantes, mas quando eles estão dentro de uma visão de propósito. Por isso que assim, uma igreja que quer ser bíblica, que quer ser relevante, ela não pode funcionar somente em cima dos seus programas. Entenderam isso? E isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque tem muitas igrejas que elas só funcionam em cima de eventos. Elas só funcionam em cima dos seus eventos. Então, quando tem lá a reunião lá do conselho dessa igreja, quando tem, eles sentam, ao invés de eles avaliarem como estão os seus propósitos, eles estão cumprindo os seus propósitos, eles estão pensando assim, por que evento nós vamos fazer? Dia tal nós vamos fazer tal evento, dia tal nós vamos fazer tal evento, domingo tal vem tal cantor, domingo tal vem tal cantora, o outro domingo vem o cara para dar o testemunho, outro domingo vem não sei o quê. Não é assim que a igreja deve se pensar. Não é assim que a igreja deve funcionar. A igreja não pode funcionar em cima dos seus eventos. Tudo bem? Beleza? Tá? Se a gente tira a Bíblia do centro,
se a gente deixa de estabelecer um alicerce bíblico, se a gente coloca o evento como base, o evento ele é muito pequeno. Para depois ter as outras coisas construídas em cima do evento, é como se eu tivesse um peão. E como é que eu faço um peão para ele ficar equilibrado sem ele cair? Como é que eu faço? Eu tenho que fazer ele girar, mas girar muito rápido. É o que muitas igrejas estão fazendo. Para ela poder continuar acontecendo como igreja, ela tem que fazer os eventos acontecerem muito rápido. E aí, uma igreja fundada em evento, ela vai usar como critério o quê? Para saber se ela está dando certo ou não. Quantidade de pessoas. O que mais? Quantidade de pessoas, o que mais? Tem mais outro critério. Errado, né? Que eu posso ter. Oi? Oi? Oferta. Porque eu faço o evento também pensando na quantidade de pessoas que podem deixar a oferta lá no final do culto, né? Estrategicamente. O que mais? A quantidade de eventos passa a ser um critério também. E esse mês não foi bom, porque a gente teve um domingo que não teve nada. Pô, não teve nada, cara. Domingo é o dia do Senhor. Como não teve nada? Se o dia do Senhor já não é um motivo suficiente para a igreja estar junta ali, adorando a Deus. Isso, é o jeito evangélico. Uhum. Isso. Pessoal, o que a gente está falando é o seguinte, a gente não está falando contra a palavra evento ou campanha. O que a gente está falando é que uma igreja não pode viver com base nas campanhas ou nesses eventos. A igreja ela tem que viver com base nas escrituras, para que das escrituras elas possam se perceber o que é uma igreja, e que com base nesses princípios bíblicos do que é uma igreja, ela tem os seus propósitos que ela precisa cumprir, e ela vai fazer então os programas de forma que cumpra esses propósitos. Entendeu? A igreja é assim, ela está sendo dirigida por propósito. Tudo bem? E aqui eu estou tomando cuidado para não cair no livro, né? Uma igreja com propósito, né? Que o livro foi até bom, mas aí virou de novo livro de receita. Só vai dar certo se você viver como... Tem que botar o nome igreja com propósito, senão não dá certo. Não é essa a minha ideia, entendeu? A igreja ela tem que perceber qual é a cara dela como igreja, porque cada igreja tem uma cara. Por quê? Por quê? Cada igreja tem uma cara. Da sua cultura, da sua história. As pessoas são diferentes, pessoal. Os dons, os talentos, as ênfases, né, daquelas pessoas. Deus quis agrupar esse grupo aqui porque Ele quis, com as características que Ele deu. Tá? Por isso que eu continuo, do evangelismo decorrente, eu acho importante esse propósito, porque Deus ele está trazendo pessoas para cá. Deus ele está trazendo pessoas para cá. E a gente precisa continuar sendo bíblico para que Deus continue tendo prazer de trazer pessoas para cá. Porque, gente, tem muita igreja crescendo de tantas formas que não são aquele jeito mais bonito. Crescendo porque estão chegando pelo amor, estão vindo a maravilha do que é uma igreja. Estava falando isso com uma pessoa, né? Essa semana. Tem muita gente decepcionada com a igreja, pessoal. Aqui em Serra Negra. Não é só em Serra Negra, mas aqui em Serra tem muita gente desanimada com a igreja. Mas quando você faz um exercício, começa a ouvir qual é a trajetória eclesiástica, qual que é a vida de igreja que essa pessoa teve, como eram as igrejas que essas pessoas participaram. Cara, até eu ia ficar desanimado, até eu fico. Rapaz, olha, tu aguentou até muito tempo, hein? Mas o que você percebe? Que elas passaram por coisas que não é a igreja de Jesus. Então, uma palavra que eu dou
Cara, você conhece alguém desanimado? Você pode chegar assim com autoridade e falar, ó, eu vou te levar para uma igreja de verdade. Venha conhecer a minha igreja. Venha conhecer a minha igreja, você vai ver, cara. Aí você vai ter ideia do que é igreja, porque você participou de um negócio aí que é complicado, né? E a gente precisa ter essa ênfase. Então, pessoal, os programas devem contribuir para aquele propósito, o propósito deve contribuir para aquela filosofia e a filosofia deve estar correta dentro dos princípios. Tudo bem? Então, vamos para as atividades hoje. As atividades bíblicas são as tarefas que nós realizamos dentro de determinado programa. Tudo bem? As atividades são aquilo que nós fazemos dentro de um programa. Essas atividades precisam também ser atividades bíblicas. Tudo bem? Tá certo? Então, por exemplo, vamos pensar num programa. Vamos escolher um programa. Vamos pensar no programa de quarta-feira. O que nós fazemos na quarta-feira? Quais são as atividades do programa do culto de oração? A gente tem um tempo de oração. O que mais? A gente compartilha o pedido antes de orar. O que mais? Outra atividade. A gente tem louvor, a gente canta. O que mais? Tem um tempo ali de estudo. Então, basicamente, são essas 4 atividades dentro deste programa que cumpre o propósito, dentro da filosofia e dentro do princípio. Tudo bem? Entenderam aí? Sequência? Então, as atividades que eu tenho, se o alvo, se o foco também é adoração, é ensino, as minhas atividades precisam contribuir para essa direção. Precisam estar focadas nessa direção. Então, por exemplo, eu compartilhar pedido de oração me ajuda para eu cumprir o propósito desse programa? Sim. Se o programa ali é oração, tem a ver também com adoração. Eu vou fazer então um stand-up aqui na quarta-feira. Isso vai contribuir para o propósito. Stand-up, sabe, esse show de humor. Só contando piada crente. Vai cheio de gente. Mas é bênção? Não. O programa não é para isso, para o pessoal vir aqui dar risada. Isso daí não vai contribuir. Mas é que tá, para essas igrejas que são voltadas para o evento, vai encher de gente, vai ter uma boa oferta, mas não cumpre o propósito, pessoal. Entenderam a ideia? Por que a gente faz uma atividade e outra não? Por exemplo, vamos estudar a Bíblia. Essa atividade contribui para o propósito daquele programa? O que vocês acham? Contribui. Então vamos ensinar a Bíblia. Certo? A ênfase do culto de oração qual é? Oração. Tudo bem? Então se eu tiro a oração, vamos supor que eu vou então ensinar a Bíblia, gasto 50 minutos ensinando a Bíblia no culto de oração e 10 minutos orando. Tá certo o nome? Muda o nome, porque se só deu 10 minutos para o culto de oração, mais 50 é ensino, não que o ensino está errado, mas o nome está errado desse programa. Então, se é culto de oração, tem que ter tempo para o povo fazer o quê? Orar. Tudo bem, pessoal? Tá? Vamos pensar num programa importante também da igreja EBD. Qual que é a ênfase, qual que é o propósito bíblico forte da EBD? Ensino, teologia forte. Tudo bem? Aí eu vou lá, eu tenho quanto tempo da EBD para ensinar, pessoal? 1h15. Que é de 9 às 10h15. 10h15 às 10h30 é o quê? É o encerramento, tá? Tudo bem? O que acontece? Se eu tenho só 1h15, eu tenho que investir o máximo desse tempo em quê? Tudo bem? Não, eu vou fazer uma gincana. Eu vou dar um tempo de testemunho.
eu vou cantar 6 músicas. Eu vou ter um tempo aqui para a gente poder ver um filme sobre missões. E aí eu dou 5 minutos para a gente poder abrir um texto e estudar esse texto. Essas atividades estão certas? Veja bem, elas são atividades antibíblicas? Não. Mas elas contribuem, essas atividades, elas contribuem para aquele propósito daquele programa. Perceberam a questão? O que deve ser feito de forma maciça durante o tempo do EBD? O quê? Ensinar, pessoal. Tudo bem? Cantar é legal, dar testemunho é legal, ver o vídeo missionário é legal. Tudo isso é legal. Mas se eu tenho um programa que tem uma ênfase que é do ensino, eu tenho que separar tempo para quê, pessoal? Para ensinar. Alguma pergunta? Os irmãos estão entendendo? Por que a gente faz do jeito que a gente faz o que a gente faz? Entendeu? É assim que a gente vai fazer. Fala, irmã. Retiro é um programa bíblico. Um programa muito importante. Qual que é a grande ênfase do retiro? Quando eu falo grande, tem uma maior, mas tem outras, com certeza. Mas qual que é a maior do retiro? Comunhão. Comunhão. Por isso que a gente quer ter um retiro onde as pessoas tenham atividades que façam juntos. Entendeu? Olha só, é possível a gente ter comunhão se a gente deixar assim, o tempo todo livre, cada um faz o que quer, dá para ter comunhão assim? Bem fraquinho, mas dá. Mas não é, se eu tenho esse programa, e a ênfase do programa é comunhão, que atividades eu posso fazer para aumentar essa comunhão, ou para ir em direção dessa comunhão? Por isso que a gente vai ter atividades que nós vamos fazer em grupos. A gente não faz isso só porque a gente acha legal, mas é porque é um método para a gente poder atingir o nosso propósito através daquele programa. Se o propósito é comunhão, eu tenho que dar oportunidade para as pessoas estarem juntas. Então, por exemplo, temos lá a hora silenciosa. A gente falou, pessoal, hoje a hora silenciosa é feita por quartos. Por que a gente está fazendo isso? Para dar uma oportunidade para as pessoas estarem juntas. Estão entendendo isso, pessoal? Entendendo isso? Eu sei que tem um monte de igreja que faz assim, ó, tem lá o culto, aí tem ensino, bem legal, e o resto do dia é todo livre. Cara, o ensino ele é importante, faz parte também do retiro. O retiro é uma oportunidade de ensino, mas excelente. Mas depois o pessoal fica solto e eu não tenho nada que motive o grupo a ficar unido. Eu estou perdendo a energia, eu estou perdendo força daquele programa. Estão entendendo isso, pessoal? Entenderam isso? Então, no retiro, se a ênfase é comunhão, eu preciso gerar oportunidades para que as pessoas estejam juntas. Então, por exemplo, vou fazer lá uma missionite, que o pessoal vai sair de grupo. Não vai sair sozinho. Não é uma experiência sozinha minha. Não, vamos junto. Vamos fazer uma coisa junto. Tudo bem? Eu tenho lá uma atividade, aquela atividade da tarde lá. Como é que a gente dá o nome daquela atividade? Alguma atividade dirigida, tá? A gente divide em grupo. Por quê? Porque a gente quer que o pessoal esteja junto. Outra ênfase do retiro é ensino. Porque eu também podia deixar todo mundo junto o dia todo e não ter nada de Bíblia. Não, vamos ficar junto aqui. Vamos fazer junto. De manhã, vamos conversar junto aqui. Vamos falar sobre a vida de cada um. Beleza, mas se isso não aponta para as Escrituras, eu estou perdendo aqui uma oportunidade que é o ensino. O que nós fazemos? Nós investimos no ensino do retiro. Gente, o tema esse ano vai ser muito bom. Porque olha o que nós fizemos. O tema é discipulado.
existe um ministério do Palavra da Vida que o forte dele é discipulado, que é o Ministério de Clubes Bíblicos. Nós simplesmente conseguimos convidar o presidente desse ministério para vir ser o nosso preletor, cara. Olha que chance a gente vai ter. Todo dia de manhã ele vai ser o nosso preletor. Olha que oportunidade de ouro que a nossa igreja vai ter. Só pensar sobre a questão de discipulado. A nossa igreja é uma igreja que procura ser uma igreja discipuladora? Sim. Tem coisa que a gente pode melhorar? Muito. E ele pode contribuir para isso? Claro. Pô, vamos ouvi-lo. Vamos aprender das Escrituras. Ele está se preparando para poder trazer para nós reflexões sobre isso. Então, o que é que nós separamos? Dentro da parte da manhã, nós vamos dar 2 horas de culto, sendo um tempinho para louvor, mas um tempo para ele poder palestrar, para ele poder pregar. Essas atividades, elas contribuem para o propósito desse programa, chamado Retiro? Contribui. Entenderam, pessoal? Como é que a gente pensa as coisas? Outra coisa, como é que é um programa bem estruturado? Se o tema é discipulado, eu vou chamar um missionário para ser o preletor? Posso até chamar, mas a ênfase do missionário qual é? Missões, evangelismo decorrente. Aí esse cara pode falar de discipulado? Lógico que pode, mas não é a grande ênfase daquele pregador. Entenderam isso, pessoal? Entenderam? Então, o que nós fizemos, por exemplo, quando nesse ano, o tema qual foi? Do retiro? Família. Gente, todos os estudos que a gente tinha eram de quê? De pessoas envolvidas com as suas famílias, preletores que eram maridos, que estavam ali em comunhão com a sua família, fiéis à sua esposa, maridos de uma só mulher. Pô, eles vão conseguir falar sobre família. Entenderam? Isso é o que? Atividade dentro do programa para poder cumprir aquele propósito. Perceberam como a gente pensa? Gente, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Por isso que assim, você pensa isso tudo, você calcula, poxa, quem que você vai chamar para falar? Poxa, que atividade vai ter, outra coisa e tal, chega lá na hora, não gostei, esse programa é muito ruim. Não vou porque esse daqui não era para ser assim. Cara, você pensou isso tudo para você fazer essa crítica? Percebe como que é difícil para a liderança tomar pedrada? Depois que já pensou isso tudo, a gente já calculou tudo, não quero fazer esse negócio. Não vou nisso. Cara, a gente está fazendo a coisa com carinho, dentro de um propósito, dentro de uma direção, não é porque a gente acha legal. Está estrategicamente colocada. Por que eu estou muito feliz em dar essa aula para vocês? Porque até a questão da crítica vai ser diferente. Antes mesmo de criticar, a gente vai pensar, poxa, será que essa atividade que o pessoal está colocando não está realmente contribuindo? E a crítica, ela vai vir, se vier, com muito mais propriedade. Falar, pastor, olha, eu acho que essa atividade que foi colocada aqui, ela não contribuiu muito para o propósito. Ou antes de vir a crítica, vai vir a pergunta, pastor, quando vocês pensaram nessa atividade aqui, qual que era a ênfase, qual que era o propósito dessa atividade dentro desse programa? Aí fica muito mais fácil para conversar, né? Não é simplesmente, não gostei. Pensa também no seguinte, qual que é a ênfase do retiro? Qual que é a ênfase do retiro, pessoal? Comunhão. Aí a gente divide o pessoal por quarto. A pessoa fala, eu não quero ficar no quarto com aquela pessoa. Qual que é o alvo que a gente faz em dividir as pessoas por quarto? É para gerar o quê? Comunhão. Apontando para a união. Não é assim? Então assim, olha, por mim,
eu transportaria a minha casa, levava lá para o São Domingo, e ficava lá com a minha família. Mas, cara, isso não é retiro. Eu ficar só grudada com a minha família não contribui para esse propósito da comunhão na igreja. Entenderam? Até nesses retiros, a gente teve retiro que a gente conseguiu fazer isso. Separar as famílias por quartos, né? Não tem pecado nenhum fazer isso, é legal. Só que aí a gente, como equipe, tem que pensar o seguinte, ó, uma ferramenta a gente já não tem, que é o quê? A separação das famílias por quarto. A gente já não tem essa ferramenta de comunhão. Então a gente tem que pensar em outras atividades para poder compensar essa falta. Entenderam isso? Fala, irmão. Uhum. Uhum, uhum. Isso. Essa que é, por exemplo, quando a gente faz a divisão de quartos, a gente não faz assim de maldade, vou separar. Não. A gente pensa o seguinte, vamos pensar aqui. Então, por exemplo, eu vou pôr um jovem para ficar no mesmo quarto que o irmão Carlito. Cara, esse jovem tem muito para aprender com ele. Só que, de repente, se não for o retiro, quando que ele vai poder dormir no mesmo quarto que o irmão Carlito? Eu ia dormir com o Derivaldo. Quando que eu ia dormir com o Derivaldo? Mas nem morto eu ia fazer isso. Né? Lógico que a gente está falando nesse contexto do retiro, né? Se tinha uma cama de casal lá, vamos dormir nós dois aqui. Né? A gente tem um contexto de pureza que a gente sabe que não tem maldade nenhuma nisso, né? Obviamente. Mas outras irmãs aqui já dormiram com outras irmãs no colchão ali, porque era o que dava, cama de casal, vamos botar dois aqui, né? E num contexto, quando que isso ia acontecer? Talvez só numa viagem missionária, né? Alguma coisa assim que dá essa oportunidade. Uma viagem missionária não dá para a igreja toda participar. Né? Eu não sei se lá na viagem lá para Anápolis você teve a oportunidade de dormir todo mundo junto. 3 numa cama só. 3 numa cama só, era o que deu. Então, assim, de novo, a gente está num contexto de pureza, né, pessoal? A gente não pensa em maldade com essas coisas. A gente está falando aqui na questão da comunhão, né? Mesmo se eu fosse passar um dia lá na casa do irmão, para ter um tempo de comunhão com ele, a gente não ia ter esse contato. Eu lembro quando a gente dormiu 3 betoneiras juntos. Eu, Cláudio e o Fabinho. As betoneiras lá funcionando durante a noite, né? A gente revezava, cada um roncava 1 hora. E aí, mas foi legal que a gente ficou conversando. Aí no final, um ali do lado do outro, ali no chão. Pessoal, olha, eu não estou aguentando mais, eu vou dormir. Calma, deixa eu dormir primeiro, senão... Mas aí antes, cara, eu vou dormir, não estou aguentando mais. Vou fazer uma oração. Agradecer a Deus porque a gente está junto, que a gente pôde conversar, pôde conhecer coisas do irmão que eu não conhecia. Vamos agradecer ao Senhor. Então, toda noite, antes da gente dormir, a gente orava ali com o quarto. Tu estava com a gente, Alexandre, nessa? Não? Acho que não, estava no quarto dos normais ali do lado. Assim. Mas a gente pôde orar junto, pessoal. Cara, isso é uma riqueza que se eu tivesse só com a minha família, com a Cris, ia ser legal, a gente ora junto, todo dia, né? Mas eu não ia ter essa profundidade de poder ali conhecer o irmão, entendeu? Dar uma cotovelada para ele parar de roncar, essas coisas, tomar uma sapatada, isso não ia acontecer. Então assim, eu colocar o pessoal no quarto, isso contribui para o propósito? Essa atividade de dormir no quarto junto contribui para o propósito daquele programa? É isso que a gente pensa. Entendeu? Eu lembro uma vez que eu cometi um erro gravíssimo. Foi no primeiro retiro que a gente fez. A gente ainda estava aprendendo essas coisas. O tema era comunhão. E a gente colocou uma atividade, uma brincadeira chamada guerrilha. Cara,
Foi uma bazuca no pé, não foi nem um tiro. Porque assim, o que a guerrilha contribui para a comunhão? Percebe o erro que a gente cometeu? Mas foi legal, Deus, pela misericórdia dele, nos fez, no final a gente sentou todo mundo junto. Vamos tirar aqui algumas aplicações dessa brincadeira. Caramba, como a gente é desunido. Como que a gente quer lutar pelos nossos próprios interesses? Cara, se alguém pegar alguma coisa que é minha, eu vou. Se alguém fizer alguma coisa contra mim, eu vou reclamar, eu vou brigar. Foi a misericórdia de Deus que a gente pode fazer essa atividade no final. Agora, a atividade guerrilha não ajudou em nada. Agora, a atividade de reflexão ajudou. Perceberam, pessoal, como é que a gente faz as coisas? Tudo bem? Entenderam? Então, pessoal, por que a gente está falando sobre isso? A igreja, ela tem o direito, cada membro aqui, de contribuir para a gente poder ser mais preciso nas nossas atividades. E como que a gente pode ser mais preciso nas nossas atividades? Percebendo se aquela atividade contribui para aquele programa, se aquele programa contribui para aquele propósito, se o propósito contribui para a filosofia, se a filosofia contribui para o princípio. Entenderam? Entenderam, pessoal? Tá? Então, assim, eu não vou reclamar simplesmente que eu não gostei. Eu não gosto de dormir num quarto que não seja com a minha família. Irmão, o irmão que está falando isso, o irmão ainda não entendeu o propósito desta atividade dentro deste programa. Entenderam isso, pessoal? Tá? Então, eu estou muito feliz em poder falar isso para vocês, pessoal. Muito feliz. Por quê? Porque eu estou falando para os adultos. O jovem errar nisso, a gente ajuda ele. Agora, o adulto não. O adulto tem que ter essa maturidade de perceber, essa atividade está contribuindo para esse programa, para que esse programa cumpra o seu propósito. Perceberam como é que a nossa cabeça vai funcionar? Nesse ponto, alguém tem alguma dúvida? Ou quer fazer algum comentário? Irmãos, eu me sinto assim um pastor extremamente privilegiado, pessoal. Porque no meu entendimento, eu não falo isso para a glória nossa, falo isso para a glória de Deus. Entendo que a nossa igreja, olhando desse prisma, é a igreja mais estratégica de Serra Negra. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo falar? É a igreja que mais pensa de forma estratégica na cidade de Serra Negra. Você tem privilégio de fazer parte dessa igreja. Cara, a gente tem esse privilégio de poder ter uma liderança que procura fazer as coisas dirigidas por propósitos que são bíblicos. Você precisa valorizar isso, pessoal. Você está numa igreja que é muito séria, inclusive nessa ideia. A gente não está pensando aqui, vamos fazer um retiro com tal atividade para encher, para dar mais dinheiro. Não é essa a nossa visão. Entenderam isso, pessoal? Você tem um privilégio, cara, de estar numa igreja que quer funcionar de jeito estratégico, mas dentro da estratégia bíblica. Tudo bem? Deixa eu só então pensar aqui um pouquinho. Questão do retiro, pessoal, eu quero encorajar, a gente está usando aqui como aula. Cara, não deixa passar essa oportunidade. Porque o retiro, ela é um programa que vai fazer você se tornar mais bíblico. Que é o fim da igreja, é o desejo de Deus para a igreja. É o desejo de Deus em deixar as escrituras para nós. Se você for no retiro, você tem mais oportunidade disso. Não estou dizendo que se você não for no retiro, está amaldiçoado. Não é nada disso, tá, pessoal? Mas é que o retiro é uma ferramenta legal, importante, útil, para que contribua para que você se torne uma pessoa mais bíblica. É isso que eu estou querendo dizer. É um investimento que você faz.
Entenderam isso? Tá? De repente, mas eu não posso porque eu estou trabalhando. Beleza, mas a oportunidade que você tiver para estar lá, vá, participe. Não deixe passar isso. Até mesmo porque, nesse período de tempo, o mal parece que ele aflorece, né? Tudo que é de pior nas pessoas é incentivado que seja posto para fora. E nós temos ali uma oportunidade de estar retirado num ambiente melhor. Então, enquanto está a galera se detonando, se destruindo, a gente está ali se construindo, sendo edificado. Eu acho que vale mais a pena. Aí você vai ficar em casa fazendo o quê? Vendo televisão? Eu não aconselho. Eu não aconselho mesmo. Porque assim, não, mas eu só vou ver repórter. Qual que é a notícia de tempo de carnaval, pessoal? Pelo menos lá no Rio, aqui eu não sei, porque eu nunca assisti televisão nesse período, né? Eu sei que no Rio, o máximo que apresenta nos jornais é o que a escola de samba tal fez, ou o que tal bloco fez, ou o que tal bairro fez de carnaval. Isso não é importante para nós, né, pessoal? É o tipo de notícia que vai trazer alguma coisa boa para a gente. Então, até jornal... Vai falar alguma coisa de política nesse período? Não está rolando nada. Os políticos estão pensando no país nesse período. O que vocês acham? Não, está todo mundo aqui, o pessoal abriu mão do carnaval só para ficar pensando o que eles vão fazer para melhorar o país. É isso? Né? A maioria não. Pode ter até um ou outro, né? Pessoal, então meu conselho, use esse programa. Vai ser uma bênção para você. Vamos pensar aqui num programa bíblico que é o culto à noite. Quais são as atividades do culto? Vamos lá. Atividade do culto do domingo à noite: louvor, oração, ensino, comunhão. Como que a gente faz a comunhão? Como a gente faz a comunhão? Tem aquele momento no culto, abraça aí a pessoa que está do seu lado. Já é uma coisa legal, né? Já é uma forma de comunhão, tá? Agora, naquele momento de, sei lá, dá um Deus abençoe pro seu irmão, dá um abraço nele. Antigamente, quando tinha menos gente, a gente, sai do seu lugar. Hoje não dá muito para ter essa movimentação. Talvez o que eu acho que a gente pode fazer é aumentar um pouco mais o tempo do pessoal, porque às vezes não dá, eu não consigo abraçar todo mundo que eu quero aqui, né? Em volta, porque o tempo está correndo, a gente tem que fazer as outras atividades. Quais são as outras atividades que a gente faz no culto à noite? A mensagem é a parte do ensino, mensagem, o que mais? Alguém falou, dízimos e ofertas, mas isso contribui com o quê? O que é entrega de dízimos e ofertas? Tem a ver com administração e adoração, pessoal. Lembra que entregar o meu dízimo, eu estou adorando a Deus? Lembra? Entregar o dízimo é uma manifestação de adoração, de gratidão, de fé, de amor. Lembra disso? Senhor, eu estou pondo esse dinheiro aqui que eu confio que esse dinheiro não me faltará. Porque se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu dou com alegria esse dinheiro aqui. Eu louvo o Senhor, adoro o Senhor enquanto eu estou colocando isso aqui. E essa adoração já começa lá em casa, quando eu já estou ou preenchendo cheque, ou separando dinheiro, ou colocando... No meu caso, eu faço por débito automático, eu ponho o recibo, né, o comprovante, dentro do envelope. Quando eu estou pondo aquele comprovante de débito dentro do envelope, eu já estou agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por poder estar contribuindo com a tua obra. Muito obrigado. Ali, no que eu estou fazendo débito ali no computador, eu já estou agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Porque o Senhor está me dando a oportunidade de contribuir com a tua obra. A adoração começa antes do culto, lembra disso? Tem. Se a minha filosofia de vida é adorar a Deus, é engrandecê-lo, é divulgá-lo, então entregar meu dízimo tem a ver com essa filosofia pessoal minha. Isso é muito importante. Se eu não entendo o propósito do que eu faço, eu não vou fazer com tanta alegria.
né? Agora, olha, a minha filosofia de vida é adorar a Deus. O dízimo contribui com a minha filosofia de vida? Essa atividade contribui para esse propósito pessoal que eu tenho? Contribui, então eu vou fazer. Irmãos, até aproveitando a excelente pergunta da Ló, muito excelente. Isso que nós estamos aqui, aprendendo aqui, funciona para a vida pessoal. Você já parou para pensar qual é a sua filosofia de vida pessoal? Você já parou para pensar quais são os seus propósitos? Para que você existe, cara? Se você tiver propósitos pessoal, por exemplo, eu sei qual é o meu propósito. Um deles é pastorear a igreja de Deus com fidelidade segundo as Escrituras. Essa é a minha filosofia pastoral, que contribui com a minha filosofia de vida, porque Deus me deu esse dom, tá? Então, quais são as minhas atividades para que eu possa pastorear? Então, por exemplo, uma atividade minha é beber no boteco cerveja. Isso contribui com o meu propósito de vida? Estou dando um exemplo, lógico que eu não faço isso, tá, pessoal? Mas percebe que seria um tiro no pé? Pô, se teu propósito é pastorear o rebanho de Deus com fidelidade às Escrituras, como que você inclui essa atividade, cara? Percebe? Então, por exemplo, eu tenho como atividade, eu estou na rua, eu estou andando de mão dada com a Cris. Primeiro que eu gosto de andar de mão dada com ela. Segundo, porque ninguém fica olhando para ela. Mas terceiro, é porque, cara, eu amo minha esposa, eu quero que as pessoas vejam que eu estou em comunhão com ela. Então eu estou na rua, a gente está lá, andando para fazer alguma coisa, estou de mão dada com a minha esposa, é uma atividade. Certo? Dentro do programa, de repente o programa é simplesmente comprar alguma coisa, a gente vai comprar alguma coisa para fazer ornamentação aqui. Então o nosso programa é esse. Mas a atividade que eu faço dentro desse programa é andar de mão dada. Contribui para o programa? Contribui para o propósito? Percebe, gente, isso aqui que vocês estão aprendendo, se vocês usarem na vida, funciona, viu, galera? Ó, já ganha de brinde aí, 2 em 1, hein? Tudo bem? Estão entendendo como é legal esse processo de pensar? Então, por exemplo, eu jogo bola toda terça-feira. Tá, mas você evangeliza? Não. Tá, você adora? Não. Você ensina a Bíblia? Não. Tem alguma parte da sua administração ali que é séria? Não. Cara, na boa, essa atividade não está contribuindo para o seu propósito como crente, não. Mas e se eu pensar em alguma coisa para que eu possa evangelizar? Cara, aí tu está esquentando. Ó, tô quebrando o galho de quem joga futebol aí, galera. Mas entendeu? Pô, cara, tu tá indo lá só para jogar futebol? Cara, esse programa aí não está contribuindo para nada dos teus propósitos de vida. Isso se você tem o evangelismo, glorificar Deus como um propósito teu, dentro da tua filosofia pessoal. Percebeu? Cris. E uma questão importante. A palavra comunhão. De repente a pessoa, não, é só para ter comunhão. Beleza. Comunhão é uma palavra que se usa com quem não é crente? Não. Comunhão, biblicamente falando, só pode existir entre crentes. Com pessoas que não são crentes, você tem até amizade, coleguismo, coisa e tal. Mas comunhão bíblica não é. Não dá para ser comunhão. Esse alvo não é comunhão. Não, é só para conversar com meus amigos, jogar conversa fora. Ainda assim você não cumpre, né? Com o propósito da comunhão. Tudo bem, pessoal? Muito legal. Tuninho.
Aham. Legal. Legal. Fez um centro de treinamento. Legal. Uhum. Uhum. Legal. Isso. Que legal. Isso. Isso. Percebe? Ele conseguiu, de alguma forma, conciliar e introduzir um propósito bíblico que tem a ver com a filosofia pessoal dele naquela atividade. Isso é legal, pessoal. Assim a gente consegue viver com mais propósito. É pensar que nós não vivemos, gente, do jeito que a gente acha que tem que ser. A gente precisa viver com propósito. O nosso tempo, pessoal, é muito curto. 80 anos passa assim, ó, rapidinho. Então a gente tem que calcular as coisas que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Qual é o propósito dessa atividade que eu estou fazendo? Então é legal a pergunta da Ló, me deu a oportunidade de estar falando isso. Pessoal, cara, viva com propósito. E a sua vida, se tiver propósito, ela vai ser muito mais eficiente, muito mais eficaz, vai fazer mais diferença. É aquilo que eu já ouvi em tantos sepultamentos. Está lá, a pessoa não era crente. Cumpriu a sua missão aqui na terra. Cumpriu nada. Ela nem sabia qual era a missão, qual era o propósito dela aqui na terra. Ela viveu de qualquer jeito. Cada dia passava e ia embora e a pessoa não construiu nada. Quando eu falo de construção, não é só dinheiro, é construção de caráter, é deixar legado para pessoas. Ela não deixou herança moral, herança nenhuma. Agora, eu e você, a gente pode viver com esse propósito. Entenderam isso, pessoal? Até coisas mais simples. E aí faz sentido aquele versículo lá de 1 Coríntios 10, 31. Vamos abrir lá? 1 Coríntios 10, 31. O que diz aí? Alguém pode ler bem alto para mim? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tem um critério. Que tudo seja feito para a glória de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas glorificam a Deus. Então, embora eu tenha liberdade para fazer o que eu quiser, isso aqui glorifica a Deus? Não, então não faço. Não vou fazer. Perceberam a questão? Me chamaram lá para uma festa, vai começar 2 da manhã na festa, eu vou? Não, cara, não vou. Aqui. Perceberam? Me chamaram para assistir um filme. Que filme que é? A Hora do Pesadelo 3. Pô, não vou, cara. Não é para ter um tempo de comunhão. Assistir na Hora do Pesadelo não dá. Não vou ter comunhão nem com o sono, não vou conseguir conciliar ele depois. Percebe a questão? Não vou fazer isso. Agora, vamos assistir um filme, um filme que faz a gente pensar, um filme de reflexão. Legal. É uma coisa que a gente sempre fez nos jovens. A gente nunca assistiu o filme sem depois, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos pensar sobre esse filme aqui. Que princípio a gente tem desse filme que a gente assistiu? Isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal. Pessoal, a nossa vida tem que ser uma vida com propósito. Perceberam? Gente, que riqueza vocês estão tendo, hein? Que riqueza vocês... Eu fico com pena de quem não está aqui.
Você não vai ter. E eu acho legal isso, porque o tempo não volta, pessoal. A oportunidade que você teve de estar na escola dominical é essa. E quando tu falta, tu perde, cara. Tu perde coisas que podem ser importantes pro resto da sua vida. Vim na escola dominical é uma dessas reflexões que a gente tem que fazer. Por que eu faço isso? Isso vai contribuir com a minha filosofia de vida? Vai, então eu vou. Entendeu? Eu vejo o pessoal, é o único dia que eu tenho para acordar mais tarde. Se o teu objetivo de vida é dormir quando você quiser, a escola dominical então realmente não vai contribuir não. Agora, se o seu princípio é ser fiel a Deus, mais fiel a Deus, a cada oportunidade de ser mais fiel a Deus, ir na escola dominical vai contribuir com esse propósito de vida que você tem. Se o teu desejo, se a ênfase da sua vida é glorificar a Deus, ir lá vai te ajudar para o teu propósito. Tu vai aprender como glorificar a Deus melhor. Fez sentido, pessoal? Tá? Por isso também, eu não vou porque eu vou lavar roupa. Cara, se o teu propósito de vida é esse, a escola dominical realmente não vai contribuir para a sua roupa ficar mais limpa. Mas é esse o alvo que você tem? E detalhe, é esse dilema que você tem que viver. Aquele horário da escola dominical é o horário de lavar roupa? Ou você está incluindo o horário de lavar roupa no horário da escola dominical? Perceberam a reflexão aí? E assim a gente vai vivendo com mais propósito, com mais direção. A gente vai vivendo de uma forma mais madura, uma forma mais estratégica. Por exemplo, qual que é a sua filosofia pessoal de criação de filhos? Se a tua filosofia de criação de filhos é X, tem algumas atividades que vocês não vão deixar de fazerem. Tem atividades que vocês vão querer que eles façam. Faz sentido, pessoal? Agora, se você não tem nenhum alvo para os seus filhos, deixa eles viverem como eles quiserem. Você não tem alvo mesmo para eles. Agora, se você quer glorificar a Deus através da criação dos seus filhos, lembra? Quer comais, quer bebais ou faças outra coisa qualquer. Criação de filhos é outra coisa qualquer? É uma outra coisa. Tem que fazer para a glória de Deus? Tem que fazer. Então a gente tem que pensar como é que a gente vai criar nossos filhos. Tudo bem, pessoal? Entenderam aí? Como é que a gente vive? Entenderam como é que a igreja pensa? É assim. Tá? Então, eu estou ensinando isso para a igreja poder entender, para a igreja verificar se aquele programa está contribuindo para aquele propósito. Isso vai ajudar a igreja a fazer uma avaliação das atividades e dos programas. A igreja vai fazer uma avaliação mais madura sobre isso. E vai ajudar também até no seu posicionamento. Não, eu concordo com essa atividade. Ou fala assim, essa atividade não foi boa, não foi mais estratégica. E é assim que a gente vai comunicar para a liderança. Não é falando mal da liderança, não é falando mal da igreja, não é falando mal do programa. É colocando que ponto você não está concordando. Pode acontecer, de repente, você não está vendo como que aquilo se encaixa dentro do propósito. E antes de criticar, você vai perguntar. Você vai querer saber. Tudo bom, meu povo? Pegaram a ideia? A gente tem reflexões importantes para a gente fazer aí nisso daí, nesse processo. E uma coisa que eu quero que você saia daqui para a glória de Deus, não para o nosso orgulho, mas saindo aqui com a confiança de que você faz parte de uma igreja séria, de uma igreja boa, de uma igreja que está querendo, ela está querendo ser uma igreja como ela deve ser. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso, por isso que a gente coloca isso até nas nossas frases, está no nosso site, uma igreja como deve ser. Esse é o nosso, nós queremos ser essa igreja como ela tem que ser. Esse é o nosso, faz parte da nossa direção. Tá bom, meu povo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, podermos estar na Tua casa aprendendo. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a vivermos direcionados por propósito. E ajuda-nos também, ó Deus, como indivíduos, a vivermos também assim. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos, que a nossa vida tenha sentido, que a nossa igreja cumpra, Senhor, o que a Tua Bíblia quer para transformar as pessoas em pessoas mais bíblicas. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.